Bom dia! E aí, pessoal, tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E nesse dia, nesse domingo especial, domingo Dia das Mães, ou dia do arruma seu quarto já, ou do dia do na minha época não era assim. Ou então o dia, no caso da minha mãe, o dia do a gente faz que faz e é isso que a gente recebe em troca, né? Mãe, esse ser criado por Deus para nos irritar e nos tirar do sério, não é? Mas também para nos amar com um amor que talvez nenhum outro ser humano no mundo nos ame. E é disso que eu queria falar um pouquinho, de como o amor de mãe, ele é um exemplo do amor de Deus por nós. E aí a gente entra numa dificuldade aqui, porque normalmente a Bíblia ela cita Deus sempre como Pai. Tanto é que quando a gente aprende da Trindade, é Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai, né? E Jesus fala que nós devemos chamar a Deus como Pai, Pai nosso que estás no céu. Mas por que isso? Porque a Bíblia é machista? Porque as mulheres não devem ser consideradas, essas coisas? Não, né? O que acontece, e eu quero abrir esse parênteses aqui para a gente entender, é que aquela sociedade para quem Deus está se revelando, né, no Antigo Testamento, ou mesmo na época de Jesus, é uma sociedade machista e patriarcal. Né? É uma sociedade que vê a mulher como inferior. Mas isso não quer dizer que Deus e Jesus achassem isso certo, de forma alguma. Né? Mas para aquelas pessoas, naquele momento, elas não entenderiam a representação de Deus também como o amor de mãe. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não considere o amor de mãe. Né? Graças a Deus a gente não vive mais naquela época e ainda estamos longe do ideal, mas temos vivido uma época em que as mulheres têm sido valorizadas como elas devem ser. Né? Então, a Bíblia não deixa de citar exemplos de amor de mãe, né? E de reconhecer o amor de uma mãe como uma forma muito grande de amor. E eu queria pensar em dois casos específicos e trazer uma meditação sobre isso para vocês. Né? Primeiro é a história daquelas duas mulheres que chegam com um caso para Salomão resolver, porque elas estão com uma contenda ali. Isso está em 1 Reis, capítulo 3. Tá? E o que acontece ali é que elas viviam juntas, as duas tiveram filhos em épocas parecidas, só que uma delas acabou deitando sobre o filho durante a noite e o filho morreu. E ela, numa atitude totalmente impensada e ruim, pega e troca as crianças, né? Para parecer que o filho dela estava vivo e o da outra que morreu. Só que essa outra fala, não, esse aqui não é meu filho, claramente não é meu filho, porque uma mãe conhece o seu filho. Né? E eles vão levar esse caso para Salomão resolver. E como que Salomão resolve? Salomão resolve de uma maneira muito drástica, mas também muito sábia, né? E que é citado muitas vezes por aí. Ele pega e pede uma espada e fala, ó, vamos cortar a criança no meio. Né? Fica metade para cada uma, resolve o problema. Um pouquinho, né? Um pouquinho drástica a solução de Salomão, mas que acaba funcionando. Por quê? Não que ele tenha cortado a criança, mas porque ele sabe que a mãe de verdade vai reagir diferente daquela que não é a mãe. E é exatamente o que acontece. Então, em 1 Reis 3, versículo 26, diz assim: A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, que não era a mãe, disse: Não será minha nem sua, cortem-na ao meio. E aí Salomão imediatamente sabe quem é a mãe, porque mãe de verdade prefere ver o filho com outro do que morto, porque ela abria a mão da própria criança para que ele ficasse bem. Né? Então, as pessoas sabiam, né? Salomão sabia e usou isso, né? Que o amor de uma mãe por um filho é algo sagrado, é algo é, muito. Tá passando o caminhão da pamonha bem na hora que eu tô gravando. Daqui a pouco eu volto.
Pronto, passou o carro da pamonha. Morar no interior tem dessas, né? Voltando. Então, ele sabia que o amor de uma mãe é algo realmente, como que eu diria, que não dá para mexer, imutável, que não aceita nada, né? Que não aceita nada que faça mal para o seu filho. E um outro exemplo que eu queria pensar também, de amor de mãe, é a própria Maria, né? Então Maria recebe ali a mensagem do anjo, é mãe de Jesus, tem Jesus numa situação super difícil ali na manjedoura, sem ter lugar para nascer, e ela vai criar Jesus com toda aquela promessa de que ele é o Filho de Deus, toda aquela confusão que teve com José, né? E a gente vai vendo ao longo dos evangelhos que Maria sempre esteve do lado de Jesus. E teve um caso em específico em que eles vão para Jerusalém, José, Maria e Jesus, e eles vão para Jerusalém porque os judeus tinham que fazer os rituais e tudo mais, né, uma vez pelo menos na vida, tinham que ir lá fazer o sacrifício. E na volta eles se dão conta que Jesus não está com eles, né? Ele sumiu, ele não está junto. E eles correm para voltar, para tentar achar, e acham Jesus lá conversando com os mestres da lei e espantando até todos com a sua inteligência, com a sua, né, capacidade de discursar isso, tendo apenas 12 anos de idade, né? E quando eles encontram, eles ficam felizes, e Jesus até fala: por que vocês estavam tão preocupados? Eu estava aqui na casa do meu pai, né? E aí tem um versículo, está em Lucas 2, né? Em que ela diz assim, então, né? Então Jesus foi com eles para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Maria tem essa preocupação com o bem-estar de Jesus. Okay? Por que eu estou colocando isso, né? Porque mais para frente, quando Maria vai estar lá com Jesus sendo crucificada, é importante a gente saber que ela não está olhando tudo passiva. Ela realmente está sofrendo por Jesus estar ali, né? Essa dor de um filho que desaparece, que você não sabe onde está, ela é profunda, né? Então teve uma vez, para dar um exemplo nosso, né? Primeira vez que nós fomos para o Japão com a família toda, em 2014, eu tive que participar de uma reunião em Osaka, com o pastor Carlos, né, tal, Daniel Abe também. E nós fomos e a Sandra ficou sozinha com as duas meninas na casa das pessoas da igreja lá. E aí um dia que elas foram na casa de uma pessoa da igreja, da Jacira, na hora de sair, a Vitória saiu na frente e teve a brilhante ideia de se esconder para dar susto nelas. Então você imagina a Sandra, né? Olha, cadê a Vitória? O Tiago, que estava junto, que morava lá, falou assim: olha, ela sumiu. E a Sandra ficou apavorada, porque a gente estava num país estrangeiro, ninguém sabia falar japonês da gente, a Vitória não sabia falar japonês, hoje ela sabe muito bem, melhor do que todos nós, mas ela não sabia nada e ela resolve se esconder. Quer dizer, se ela tivesse sumido, a Sandra ficou apavorada e de repente a Vitória aparece do nada. E todo aquele nervoso, aquele desespero que bateu na Sandra de talvez ela ter desaparecido e ter sido levado, alguma coisa assim, vira se tem um amor tão grande, aí vira um ódio profundo de raiva de ter passado por aquilo, né? Você deu uma bronca nela, tudo. Mas foi um negócio, a gente falou, meu Deus, né? Aí depois ela me contou, eu estava lá, do outro lado, em outra cidade, né? E a gente entende, agora como pai, a gente entende esse desespero que Maria e José sentiram, né? Então, a gente vê o filho, né? E a mãe, principalmente, né? Ver um filho passar por uma situação difícil, ver sofrer, é um negócio muito difícil, né? E por que eu estou falando isso, contando isso? Porque aí depois, mais para frente, quando Jesus está na cruz, a Bíblia fala que Maria está ali, né? De todo mundo, né, que podia estar ali olhando para Jesus na cruz, está Maria e está João, são os únicos que estão ali diante de Jesus. Os discípulos fugiram todos, né, mas a mãe dele está ali. Ele estava sendo preso, crucificado, torturado como um criminoso. Ela podia
ter sido incriminada também, ela podia ter apanhado também, eles podiam ter botado a culpa nela, né? Mas ela não sai de perto de Jesus, ela assiste tudo, né, ali, com muita dor. E é interessante porque na cruz, diz em João, capítulo 19, versículo 26 e 27, que Jesus está ali na cruz, ele olha e vê a sua mãe, e vê perto dela o discípulo que ele amava, que a gente sabe que é João, e ele diz, né, para Maria, aí está seu filho. Né? E ao discípulo, a João, ele diz, aí está sua mãe. E diz que a partir daquele momento, João passou a cuidar de Maria, a levar a Maria como se fosse sua mãe. Né? Então, Jesus tem essa preocupação, né, com ela. É interessante porque José não aparece muito mais. Né? José não interage muito com Jesus nos evangelhos, provavelmente porque José era mais velho, ele provavelmente morreu quando Jesus ainda era jovem. Então, quem está ali sempre com Jesus, sempre acompanhando o ministério, apoiando, mesmo no momento que ele estava sofrendo, apanhando, é Maria. Né? Maria está ali. Tá? E por quê? Porque o amor de Maria por Jesus é incondicional. Não importa que falaram que meu filho é um bandido que deve morrer numa cruz torturado. Ele é meu filho. Né? E ela está ali junto. Então, claro que como todo ser humano, as mães são imperfeitas. Né? Elas são imperfeitas. Então tem uma outra mãe citada na Bíblia, que é a mãe de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, que vai lá pedir para Jesus para que eles fossem, no reino dos céus, quando Jesus voltasse, eles fossem colocados à direita e à esquerda dele, né? Tentando dar uma mimada ali. Né? Então tem os exemplos de mãe que também não são bons, né? Vamos dizer assim. Mas elas são imperfeitas, claro, são seres humanos, né? Mas o amor de uma mãe incondicional, né? Uma mãe que abre mão de si mesma, tá? Da sua própria energia, porque o pai, né? Eu como pai vejo muito isso, a gente claro, ama, participa, vai, tal, mas a mãe que ainda tem o filho de forma natural, ela dá parte daquilo que ela é, né? Do sustento dela. A gente sabe que se uma mãe não comer direito, o filho não se sustenta, é parte da energia da mãe. Então, não é incomum a gente ver as mães que desenvolvem diabetes durante a gravidez, porque o filho está sugando tanta energia que... Então, as mães, elas se dão pelos filhos, né? Da sua própria energia, para proteger um filho. Né? O empenho que uma mãe tem para proteger um filho é sim um símbolo e um exemplo do amor de Deus por nós. Que o amor de Deus por nós, ele é incondicional, como o amor de uma mãe por um filho. Né? A gente vê essas histórias dessas mães, dos bandidos, né? Aí você vê lá, o cara é um bandido assassino, matou um monte de gente, fez uma coisa. Aí a polícia vai, a gente teve aí agora recente, né, esse coisa horrível, né, dessa chacina que aconteceu. E claro, você vê as mães chorando. Aí você fala, pô, mas essa mãe não sabia que o filho dela era um assassino? Sabia. Mas o amor dela por aquele filho não muda. Né? As mães que vão nos presídios levar coisa para os filhos que estão presos, que são assassinos convictos, bandidos convictos, que mataram outros pais de família. Você fala, essa mãe não sabe que o filho dela é um monstro? Sabe. Mas ela não deixa de amar. E esse é o exemplo do amor de Deus por nós. Porque Deus sabe os monstros que nós somos. Porque a Bíblia diz que Deus prova seu amor por nós por Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou a gente ser santo para nos amar. Deus não espera a gente ser santo para nos amar. Como uma mãe que ama um filho, mesmo que ele seja ruim, assim o amor de Deus por nós. Isso não quer dizer que ela ache certo, ou que Deus ache certo as coisas erradas que a gente faz. Não, de jeito nenhum. Né? Mas Deus nos amou incondicionalmente e nos ama incondicionalmente. Né? E Deus ama o mundo inteiro. Pede para uma mãe ter que escolher entre um filho e outro. Então tem aquela piada, né, que até eu tenho visto vários vídeos no TikTok, eu adoro ver os vídeos engraçados no TikTok, que o
o filho mais velho tem um monte de coisa, o filho do meio não tem nada, o filho mais novo pode fazer tudo, né? Tem um pouco essa piada, mas que mãe que pode escolher entre um filho e outro? A mãe lá de Salomão, da história de Salomão, ela preferiu dar o filho do que ver o filho ser morto, né? Assim como o amor de Deus. Deus não ama mais uma pessoa do que a outra. Deus ama a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. E quando ele fala que amou o mundo, ele não está falando de algumas pessoas. Deus amou o mundo inteiro. Ao ponto de dar o seu filho por amor a nós, né? Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus se doou por nós. Foi preciso então doar, ele se doou por nós. Ele morreu numa cruz por nós. Coisa que uma mãe, com certeza, faria por um filho, né? Então Deus, ele pode ver a gente fazer coisa errada, coisa ruim, mas ele não deixa de nos amar. Ele chora, ele fica triste, com certeza, com o nosso pecado. Ele sabe que aquilo está nos prejudicando, né? Mas ele nunca deixa de nos amar, como o amor de uma mãe incondicional. Então sim, como eu falei, as nossas mães são imperfeitas. Minha mãe é imperfeita. Mas eu sei que com toda a imperfeição que ela tem, ela me ama com tudo que ela pode me amar. Às vezes ela erra, às vezes ela erra. A Sandra, eu sei que ama com todo o amor dela, tanto a Nicole quanto a Vitória, as minhas filhas. Ela erra? Erra. Mas ela faz o melhor que ela pode dentro das imperfeições dela para amar. E Deus, ele não tem imperfeições, então ele nos ama de forma perfeita. E é isso que eu queria dizer, que Deus, ele tem o amor de um pai por nós, mas Deus também é mãe. Nesse sentido de ser incondicional, de se doar por nós, de ter colocado em nós parte daquilo que ele é. Como uma mãe que gere um filho. De nos amar mesmo quando a gente está fazendo as coisas erradas. Essa imagem a gente não associa tanto com o pai. Não que um pai como o pai do filho pródigo não receba um filho, mas normalmente a gente tem aquela imagem do pai sendo um pouco mais severo, né? Vamos dizer assim. Mas a mãe está lá junto. Então, não importa o que você faça, Deus não deixa de te amar com o amor de mãe por você, né? E diante disso, eu queria deixar 2 desafios para você. O primeiro é esse, de você entender e se deixar ser amado por Deus, né, por esse amor de mãe que Deus tem por nós. Tá? Entender que você é a coisa mais preciosa que existe para Deus, assim como um filho é para sua mãe. E que no momento que você estiver se sentindo para baixo, que você não tem valor de alguma forma, que sua vida está meio sem rumo, e a gente tem sentido muito isso nesse tempo de pandemia, né? Porque parece que a coisa ficou meio parada, a gente está sofrendo, ninguém está muito bem, né? E tem dia que não está muito bem, não tem coisa melhor do que um colo de mãe, não é mesmo? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, ele é pai, mas ele também é mãe. Que você pode chegar para ele e pedir o colo de Deus, porque para Deus você tem valor. Não deixe o mundo dizer, as situações dizendo que você não tem valor. Porque para Deus você tem muito valor, um valor incondicional, ao ponto dele se doar por você. Então eu quero que você hoje, nessa manhã, se sinta amado por Deus com um amor de mãe, né? Amor de mãe que talvez o da sua não seja perfeito, ou que você não tenha, por alguma razão, mas eu sinto falta, eu queria ter esse amor, vem de Deus. Se deixe amar por Deus. Olha para você, puxa, para Deus eu tenho esse valor. Deus é meu pai, mas Deus também pode ser minha mãe. Tá? E o segundo desafio é que, por reconhecer isso, reconhecer que o amor de uma mãe é também um exemplo, um símbolo, uma parte daquilo que é o amor de Deus, que mesmo com as imperfeições, mesmo com as falhas, você hoje possa reconhecer e ser grato pelo amor da sua mãe por você. Então, terminando esse vídeo aqui, levanta, vai lá falar com a sua mãe, se você puder, ou ligar, ou mandar uma mensagem, e simplesmente diga o quanto você a ama e o quanto você é grato pelo amor dela. Mas ela falha, não tem problema, né? Ela falha tentando acertar, né? Que você seja grato por esse amor de Deus revelado no amor que a sua mãe tem por você.
Então esse é meu desafio para vocês hoje. Vai lá dar um abração na sua mãe, se sinta amado por Deus e por ela, e a ame também, e ame a Deus também. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse seu amor de mãe por nós. Obrigado pelo teu amor incondicional, o amor que se doa, que dá parte de si, que faz tudo por nós, que nos ama mesmo a gente sendo pecador, do jeito que a gente é. O Senhor conhece, as nossas mães talvez não conheçam tudo que a gente é de ruim, mas o Senhor conhece e mesmo assim o Senhor não deixa de nos amar. Obrigado, Senhor, que hoje a gente possa se sentir amado, receba e seja preenchido por esse seu amor. E dessa forma a gente também possa demonstrar e ser grato pelo amor das nossas mães por nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Valeu, galera. Bom Dia das Mães e Deus abençoe vocês. Falou.